Como você já deve ter visto em sites e nas redes sociais, Aves de Rapina foi um fracasso. Mas você precisa colocar algumas aspas nesse fracasso aí. Pelo menos nós aqui dos 5 Tons temos várias aspas. A gente tá falando tudo errado aqui, por quê? Porque é uma coisa revoltante o que tá acontecendo com esse filme. Na nossa opinião, esse filme, Aves de Rapina, é um dos melhores filmes da DC. E não é à toa que no começo, quando o filme foi lançado, ele tava com críticas excelentes. Porque ele é realmente um filme muito bom. Acontece que depois de algum tempo, né, alguns dias, a coisa começou a virar e o filme começou a cair lá no Rotten, lá no Metacritic. Começou a ter algumas críticas negativas sendo publicadas, e a gente vai tentar explicar nesse vídeo por quê. Esse vídeo é um vídeo opinativo, logicamente, é a nossa opinião aqui, a opinião do canal, minha e do Lucas, então a gente só tá aqui emitindo uma opinião mesmo. Se você concorda, legal. Se você não concorda, deixe nos comentários de uma forma educada porque você discorda. A gente respeita somente aqueles que deixam a sua opinião de uma forma balizada. A gente vai falar então sobre o fracasso de Aves de Rapina. Se você quiser saber sobre este tema, fique com a gente. A gente está fazendo esse vídeo porque a gente leu uma notícia no site Slash Film que diz que a Warner Bros. Resolveu mudar o título de Aves de Rapina porque o filme fracassou. Que eles acham que o tema feminista do filme, isso é uma coisa que não chama a atenção dos homens, então os homens deixaram de ir ao cinema para assistir esse filme. Um absurdo? É lógico que é um absurdo. Eles não estão mentindo. De certa forma sim, mas é um absurdo eles terem mudado o título por causa disso. Não, então, eles mudaram pra atrair as pessoas que sempre vão assistir o filme. Eles estão tentando atrair o público de HQ, o público que acompanha histórias de herói. Só que assim, a mudança depois que foi lançado o filme não faz tanto sentido assim, na minha opinião. Por quê? Porque o filme ele tem toda uma personalidade calcada justamente na ideia de emancipação. A Harley Quinn, a Arlequina aqui pra gente do Brasil, ela foi emancipada do poder que o Coringa tinha sobre ela. Então o filme já trazia, no caso, no título, o que ele pretendia mostrar. Qual era o objetivo desse filme? Que era emancipar a Arlequina dos poderes, das garras do Coringa. Consequentemente, né, no subtexto desse filme, a emancipação dela a respeito do poder dos homens. Ela se tornou uma mulher livre, uma mulher independente, apesar de ser louca da cabeça, juntamente com as Aves de Rapina, né, que são o grupo que foi formado juntamente nesse filme, que são mulheres que passaram por abusos de homens em determinados níveis, né, como a delegada que resolvia crimes, mas só o chefe dela que ganhava os créditos, como a menina cantora que ficava só... Isso, a Canário Negro, que só ficava obedecendo às ordens do chefe dela, que é o vilão do filme, que é interpretado pelo Ian McGregor, que é o Máscara Negra. O Obi-Wan, né, conhecido como Obi-Wan Kenobi. E também tem a outra, que era, como é o nome dela? A caçadora, que teve a família assassinada por conta de uma luta de gangues ali, que tem um plot twist lá na frente do filme, mas ela também teve a sua vida mudada por homens, então ela quis vingança. Então você vê que esse filme todo, ele é calcado nessa ideia de emancipar-se, de emancipar dos homens. E então a Warner resolveu mudar esse título, eu vou ler aqui a notícia rapidinho, para que você possa entender. Os executivos do estúdio Warner Bros. Decidiram mudar o título oficial de Aves de Rapina após o filme render menos que o esperado na sua primeira semana em cartaz. Anteriormente divulgado como Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of Harley Quinn, falei certo? Eu não fiz FISC, desculpa. Matei a aula de inglês na escola. Aqui no caso, aqui no Brasil, ficou Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. O longa agora está sendo exibido como Harley Quinn, Birds of Prey. Ou seja, Arlequina, Aves de Rapina. Não faz sentido nenhum. Pois é. Como já dizia o Chorão. Hoje um nerd vai estragar meu dia? Fontes da Warner Bros. Confirmaram que a mudança é consequência direta da recepção abaixo da expectativa do filme nos cinemas mundiais. Em sua primeira semana em cartaz, o filme teria acumulado 102 milhões de dólares em vendas de ingresso, apenas cerca de 15 milhões a mais do que os 97 milhões que teriam sido investidos no filme. Ou seja, o filme já se pagou e tem gente reclamando. Mas o problema é que esse tipo de espectador, ele não aceita quando tem um filme solo de uma mulher. Você vai ver, vai lançar o filme da Viúva Negra, vai ser a mesma coisa. Com certeza, porque a gente não pode ser considerado feminista. A gente não é feminista. Nós aqui, né? Eu e o Lucas, a gente não é feminista porque a gente não é mulher. Todo homem que fala que é feminista está errado. Ele é um pró-feminista. A gente é pró-feminista. A gente apoia a causa. A gente apoia a causa, mas a gente não tem lugar de fala nela. Então a gente não pode chegar e falar que a gente é feminista e vai bater nos machos. Não pode. Isso não é nosso lugar de fala. Vai dar vontade. Às vezes dá. Mas o que a gente pode dizer, como uma análise, como a gente tem uma análise própria aqui do canal, é que realmente há uma má vontade
do público masculino com Aves de Rapina justamente por conta dos seus temas. Por isso que o filme, entre aspas, fracassou. Porque o filme fazer por tudo isso, fez 112 milhões na primeira semana, não é um fracasso. Se você for olhar filmes menores, eles não consideram um fracasso, mas para Aves de Rapina eles consideram um fracasso. Então você vê que é uma coisa muito complicada de relatar, porque tem realmente uma má vontade do público masculino com Aves de Rapina, porque não fala sobre os temas que eles estão esperando, que é a violência, não é aquela coisa do homem mandando, não é aquela coisa de ter o vilão que arrasa com tudo, a mulher não tá sexualizada no filme, a Arlequina não tá com os vestidinhos curtos como tá no Esquadrão Suicida. Então tem todo um contexto aí que fez com que o filme fosse, entre aspas, um fracasso. Mas o filme, ele só não chegou a um lugar mais alto justamente por conta da recepção masculina. Se você for entrar no Rotten hoje, se você for entrar no Metacritic hoje, mais da metade das críticas negativas desse filme são feitas por Homem. Por quê? Porque eles têm um ego ferido. Exatamente. Eles não podem ver uma mulher comandando uma história que eles vão lá. Não, tá errado. A gente viu uma crítica, a gente não vai falar qual crítica, mas a gente viu uma crítica de um canal falando que as lutas neste filme, no Aves de Rapina, são lutas fracas. Que elas são bem feitas, bem filmadas, bem dirigidas, mas a luta é fraca. Ou seja, sempre é tudo muito bom. É bom isso, bom aquilo, mas, vírgula, sempre tem um problema. Pra não deixar que o negócio seja top de linha, como dizem, né? E o pior é que essas mesmas pessoas que ficam jogando essas críticas no Aves de Rapina ficam elogiando Batman vs Superman, aquela bosta de Liga da Justiça. Exatamente. Independente da pessoa chegar pra mim e falar que Liga da Justiça é um bom filme, eu sempre jogo o argumento, tá, por que o vilão queria destruir o mundo? Nunca sabem responder. É porque não tem motivação. O filme do Liga da Justiça é um dos piores roteiros desses filmes de super-herói que a gente já viu, né? É muito, mas muito ruim. Porque é tudo mal escrito, tudo mal feito, os efeitos são ruins, o vilão não tem motivação nenhuma, os heróis não têm motivação nenhuma. Então, tipo, você assiste o filme e pergunta, tá bom, ok, qual foi o objetivo disso? Batman vs Superman também. Não tem objetivo, a única, tipo, Marta, a cena icônica quando Batman e Superman estão quebrando o pau, tá rolando... O meme da Beth. O pau tá torando entre eles ali, aí chega, mas a minha mãe é a Marta. Ué, a minha também. Ué! Então vamos parar de brigar, vamos ser amigo. É. Mas então, voltando ao nosso ponto, segundo aqui ainda a reportagem, esse filme foi a pior estreia de um filme recente inspirado em HQs e não entra nem nas 50 melhores estreias de filmes inspirados em quadrinhos. Poxa vida, né? O que não quer dizer que o filme seja ruim. Pra nós aqui do Cicutou, esse filme é maravilhoso, fantástico, é um filme muito bom, você não deveria deixar de assistir esse filme. Mas ainda voltando aqui, o Slash Film entrou em contato com os assessores da Warner Bros. Que não quiseram se pronunciar publicamente em relação à mudança do nome do filme. É óbvio que eles vão querer desviar da atenção, não vão querer falar sobre o assunto, só vão lá mudar e deixa por isso mesmo. Basicamente isso. Então, com tudo isso, a gente deixa a nossa revolta aqui nesse artigo opinativo que a gente está começando a fazer aqui no canal. E para não ficar falando só de crítica também, a gente está dando aí umas curiosidades, umas opiniões e tal. Certo que dar opinião na internet é pedir para apanhar, lógico, mas a gente não tem medo de apanhar. A gente já apanhou tanto nesse 1 ano e meio. Depois que vieram xingar a gente falando que a Terra é plana... Nossa... Eu vou fazer o seguinte, se você chegou nesse vídeo até aqui, eu vou fazer o seguinte, parênteses nessa história. Aqui no lado, aqui, você vai ver que a gente deixou um vídeo a respeito de Terra plana, que a gente fez sobre quando a Netflix lançou documentário sobre Terra plana. Dá uma olhada nos comentários, pra você ver o naipe, o nível das pessoas, né? O dos olavistas que estão lá falando que a Terra é plana assim, você tá errado. Política, eu nem me abalo agora. Não, tudo bem. A gente apanha de gente que fala de política aí. A gente vai apanhar nesse vídeo aqui, falando sobre pró-feminismo. A gente não liga. Sinceramente, a gente não se importa. Mas pra Terra plana é complicado. Bom, basicamente, o que a gente quis dizer com esse vídeo é... O suposto fracasso de Aves de Rapina vai da forma com que você enxerga. Porque o filme, ele é um filme muito bem feito e ele foi produzido, escrito, dirigido... e atuado principalmente para mulheres. Então ele é um filme, assim como As Golpistas, né, que foi o filme da Jennifer Lopez, que ela não foi indicada ao Oscar também por aí, mas isso é um outro assunto que a gente vai tratar mais para frente. Esses filmes, eles são totalmente produzidos por mulheres e o foco deles é quem? Mulheres. Ele é um filme feito para emancipar mulheres. Então o homem fica lá com o eguinho ferido e vai falar mal do filme na internet, falando que, mas o filme é fraco, mas o filme não sei o quê. Apesar de que tem gente que fala um monte de coisa boa do filme, mas chega no final da frase, bota um mas, vírgula, e começa a desancar o filme. É uma questão absolutamente sexista. O filme só está fracassando, entre aspas, por conta de ego
de homem. Se você discorda da nossa opinião, discorde aí na sua casa. Porque é isso mesmo que está acontecendo. Se você entrar nos rotens da vida, aí você vai ver que a maioria das críticas negativas são de homens. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver que a maioria das críticas são de homens, inclusive daquele filho do Leonardo que falou que o filme era da mulher do Coringa e não gostou, que é ex da Larissa Manoela. Ou seja, ele ficou conhecido por ser ex da Larissa Manoela. Ele tá querendo falar o quê? Né? Todas as reportagens falando isso aí, tá falando lá, fulano de tal, ex da Larissa Manoela. Ex da Larissa Manoela. Ninguém nem sabe o nome dele. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe o que ele faz. Ele só é conhecido por ser ex da Larissa Manoela e tá reclamando da Arlequina? Ah, tomar no c... Tá, vamos encerrar esse vídeo, chega, a gente já deu opinião demais aqui. Por hoje é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você concorda ou discorda da nossa opinião, deixe nos comentários, lembrando sempre com respeito e consideração, porque se você não tiver respeito e consideração, seu comentário vai ser deletado e a gente vai mandar você pra casa do c... Um abraço pra você e até logo.